Olá, vamos a mais uma videoaula. Vamos falar sobre ângulos. Antes de começarmos, siga meu canal, deixa seu like e compartilhe com seus colegas. O que vem a ser ângulos? Ângulos é a união de duas semirretas que têm a mesma origem. Observem, vou desenhar aqui para vocês, ó, uma semirreta OA e uma semirreta OB. Então, eu tenho o lado OA, OB. Então, OA e OB são as semirretas. A união dessas duas semirretas no ponto O deu origem ao ângulo. Vértice O, vértice O, e os lados, né? OA e OB, que são semirretas, nada mais, nada menos do que são os seus lados. Essa abertura, vou chamar de alfa, é o ângulo. Eu posso representar ele por AOB, que é o ângulo, ou ângulo alfa. O aparelho usado para medir ângulo é o transferidor. Então, eu tenho um transferidor, observem aqui, de 360 graus e tenho o transferidor de 180 graus. Ele é graduado, pessoal, olhem aqui, ó, de 1 em 1 grau, tá certo? O que vem a ser ângulos congruentes? Quando dois ou mais ângulos possuem a mesma medida, dizemos que eles são congruentes. Tem alguns símbolos que nós devemos saber. O igual é quando comparamos medidas iguais. Congruentes é quando comparamos ângulos congruentes com a mesma medida. Então, eu desenhei aqui para vocês, olha, o exemplo de ângulo. Eu tenho aqui o ângulo PMA ou AMP. Chamei de ângulo M minúsculo aqui ou AMP. Tem um ângulo aqui BCD, que eu chamei o ângulozinho de C. Então, olha aqui como a gente tem que especificar. Medida AMP é igual a medida BCD. Igual, símbolo de igual, ou M, que é o ângulozinho, igual a C. Agora, se eu quero especificar como congruência, eu faço isso, ó. Ângulo, ó, AMP, ângulo, o circunflexo aqui é o símbolo de ângulo, é congruente a BCD. Significa que eles têm a mesma abertura, a mesma medida. Vejamos tipos de ângulos. Eu tenho o ângulo nulo, medida A ou AB igual a zero. Observe, aqui o O, o ponto A tá aqui, ele não sai, é uma semirreta em cima da outra, ele não tem abertura nenhuma. Esse tipo de ângulo é nulo. Quando o ângulo dá meia volta, ele também é conhecido como ângulo raso ou ângulo de 180 graus. Então, ele dá, ó, A, O, B. Vejam que ele deu uma meia volta. O ângulo de uma volta completa, ou 360 graus, o ponto O tá aqui. Então, observe o A saindo e voltando, dando uma volta completa. Eu tenho aqui embaixo o ângulo reto, que é igual a 90 graus. Então, eu tenho o AOB, símbolo de 90 graus, que eu posso desenhar ele assim, certo? Ângulo obtuso, que são ângulos menores que 90 graus. Observe que a OB, ele é menor, ele é fechado. E tem o ângulo obtuso, que a medida AOB, ele é maior que 90 graus. 90 graus ficaria aqui, turminha, ó. Certo? Então, observe que ele é maior. Quando que os ângulos são adjacentes? Olha o que eu escrevi para você aqui, ó. Dois ângulos consecutivos, quer dizer, um seguido do outro, quando eles possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum, são chamados de ângulos consecutivos. Na figura, os ângulos consecutivos, eu tenho aqui, ó, AOB e BOC. Veja que o lado OB, ele é comum tanto para o ângulo BOC como para o ângulo AOB. Esse lado aqui, OB, ele é um lado comum. Observe que o vértice,
ele é comum tanto para o ângulo AOB como para o BOC. Na figura, os ângulos consecutivos, então AOB e BOC, tem apenas um lado aqui, ó. Eu coloquei CB, pessoal, mas é OB. O lado OB não é apenas o lado CB. Não tem pontos internos, veja, não tem pontos internos que um dependa do outro. Essa abertura é para esse ângulo e essa abertura é para esse ângulo. Então, quando eu tenho dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum, mas tem um lado comum, tanto para um ângulo como um outro para o outro, eu chamo esses ângulos de ângulos consecutivos. Eu escrevi aqui para vocês, ó. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de ângulos adjacentes. Como eles não têm pontos comuns, mas tem o lado, por exemplo, que eu chamei aqui OB comum, então eles são ângulos adjacentes. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta que divide o ângulo ao meio, ou seja, dois ângulos adjacentes congruentes, quer dizer, de mesma medida. Então, eu desenhei aqui para vocês, ó, AOC e COB. Então, observem, ó, esse lado OC dividiu esse ângulo em dois, de mesmo tamanho, mesma medida. Então, a gente chama isso ponto OC de bissetriz. Então, a bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo ao meio, certinho? Vejam que o lado OC, ele é comum, então são ângulos adjacentes. Veja um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Chamei de OM a bissetriz, certo? O ângulo AOB é de 45 graus, então significa que tudo isso daqui é 45 graus. Eu quero saber qual é a medida de x. Como a bissetriz divide o ângulo no meio, se eu pegar 45 graus e dividir por 2, porque duas partes iguais, eu vou achar o x. Então, eu tenho lá, vamos escrever aqui, ó, o x, o ângulo x vai ser o 45 graus dividido por 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, tiro de 4, nada, abaixo 5. Dá 2, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Deu 22 graus e sobrou 1 grau. Esse 1 grau, pessoal, eu tenho que transformar ele em minutos. 1 grau é igual a 60 minutos. Vou pegar esses 60 minutos e dividir por 2. Eu vou achar 30 minutos, que vai dar 0. Então, o ângulo x, que é esse ângulo que tá aqui, ele é igual a 22 graus e 30 minutos. Pessoal, eu não falei anteriormente para vocês, mas os submúltiplos do grau é o minuto, que é esse símbolo, e o segundo. Não podemos esquecer. Vamos colocar aqui para vocês um lembrete que eu não falei anteriormente para vocês. 1 grau é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. E 1 grau em minutos é igual a 60 vezes, segundos, desculpa, é 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos, tá certo? Vou falar um pouquinho dos ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São chamados de ângulos, né, adjacentes complementares, quando a soma das medidas é igual a 90 graus. Então, vamos supor que este ângulo aqui meça 30 graus. Quer dizer que o complemento dele, para que dê 90, é 60, porque 60 mais 30 dá 90. Então, por exemplo, eu pergunto assim para vocês, qual é o complemento de 10? Vocês vão falar para mim 80. Qual o complemento de 80? Vocês vão falar para mim 10, porque somando os dois dá 90 graus. Qual o complemento de 45 graus? 45 graus. Qual é o complemento de 40 graus? Vocês vão falar para mim 50 graus. E assim sucessivamente. Então, eu complemento, um ângulo é chamado complementar quando a soma das medidas dos dois ângulos der 90 graus. Os ângulos suplementares nada mais é do que a soma dos ângulos dar 180 graus. Então, vamos supor que esse ângulo aqui meça 30 graus. Quer dizer que o laranjinha
vai ser 150, porque a soma dos dois tem que dar 180 graus. Então, eu pergunto assim para vocês, qual é o suplemento de 10? Vocês vão falar para mim 170 graus. Qual o suplemento de 170? Vocês vão falar para mim 10 graus. Qual é o suplemento de 50 graus? Vocês vão falar para mim 130 graus. Qual o suplemento de 130? Vocês vão falar para mim 50 graus. E assim, pessoal, sucessivamente. Então, um ângulo ele é chamado de suplementar quando a soma da medida de dois ângulos der 180 graus. Voltando um pouquinho. Quando que um ângulo é complementar? Quando a soma dos dois derem 90. E quando que ele é suplementar? Quando a soma dos dois ângulos der 180 graus. Vejamos alguns exemplos aqui, ó. Calcular a medida do complemento e a medida do suplemento de um ângulo de 57 graus e 30 minutos. A gente sabe que um ângulo ele é chamado de complementar quando a soma das medidas dos dois ângulos der 90 graus. E ele é suplementar quando a medida dos dois ângulos der 180 graus. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Sendo x, pessoal, vamos escrever aqui para vocês, ó. Sendo x a medida do ângulo, nós temos o seguinte, que 90 menos o x, que é o ângulo, ele tem que ser igual a 57 graus e 30 minutos, certinho? Então, se eu pegar 90 e tirar 57 graus e 30 minutos, eu vou achar, por exemplo, o complemento. Então, vamos fazer isso. 90 graus, eu vou tirar 57 graus e 30 minutos. Vejamos aqui, ó. Eu vou tirar 1 grau daqui para eu emprestar aqui por minuto para que eu possa subtrair. Então, tiro 1 grau, passa a ser 89 graus, e esse 1 grau que tirou passa a ser aqui 60 minutos. 60 tiro 30, dá 30 minutos. 89 tiro 57, 32 graus. Então, 32 graus e 30 minutos é o complemento de 90. Complemento. Já o suplemento, eu tenho que pegar 180 e tirar de 57 graus e 30 minutos. Eu vou fazer o mesmo processo. Então, observem aqui do ladinho, ó. Se eu pegar 180 graus e tirar um ângulo, eu vou ter que achar, por exemplo, os 57 graus e 30 minutos. Esse x nada mais é do que o que falta para chegar em 180. Então, turminha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou emprestar aqui, ó, vou tirar 1 grau daqui, passa a ser 179 graus, e esse 1 grau, para ele entrar aqui, ele tem que entrar como 60 minutos. Eu não posso colocar ele na forma de grau, eu tenho que fazer a transformação. Então, 60 tiro 30, dá 30 minutos. E 179 tiro 57 vai dar 122 graus. Então, 122 graus e 30 minutos, a gente diz que é o suplemento de 57 graus e 30 minutos. Certinho? Vamos ao segundo exemplo aqui, ó. A metade da medida do complemento de um ângulo é 35. Qual a medida desse ângulo? O que a gente tem que saber que o complemento, pessoal, nada mais é do que 90 menos um ângulo, que é o x. Vou chamar o x a medida do ângulo, como eu chamei lá em cima, tá certo? Então, de acordo com os dados do problema, eu tenho o seguinte, a metade da medida do complemento. Para eu achar o complemento, eu tenho que pegar 90 graus e tirar um ângulo. Então, a metade seria a metade do complemento, que é o 90 menos x. Certinho? É 35, então ele é igual a 35. Certinho? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos
1 meio vezes 90 menos x vai dar 90 menos x sobre 2, porque aqui 2 vezes 1 é 2. Tudo isso é igual a 35 graus. Aqui no denominador, eu não tenho nada, vou colocar 1. Vamos multiplicar extremos e meios, certinho? 90 menos x vezes 1 vai dar 90 menos x. 2 vezes 35, 70, certinho? Eu vou passar o 90 para o primeiro membro. Então, observem aqui em cima, eu vou ter menos x é igual a 70 menos 90. Então, eu vou ter que menos x é igual a menos 20 graus. Vou multiplicar tudo por menos 1, porque o primeiro membro não pode ficar negativo, ou eu poderia dividir tudo por menos 1. Então, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Então, x é igual a 20 graus. Então, se eu trocar aqui, ó, 90 tiro 20, eu vou achar 70, certinho? Então, x é 20. Tudo bem? Então, a medida procurada é 20, pessoal. Vamos ao nosso terceiro e último exemplo. 3/4 da medida do suplemento de um ângulo valem 75. Primeiramente, vamos recordar. O suplemento de um ângulo nada mais é do que o suplemento 180 menos x, que é o ângulo, um ângulo qualquer. Como é 3/4, eu vou fazer o seguinte, eu quero 3/4 de, na matemática, 2 vezes do suplemento, que é 180 menos x. Valem 75, então tudo isso é igual a 75 graus, certinho? Então vamos lá. 3 vezes 180 dá 540. 3 vezes x menos 3x. Tudo isso sobre 4, porque aqui embaixo é 1, o denominador aqui é 1. Isso é igual a 75 graus, certinho? Então, vamos lá. Aqui no denominador, pessoal, a gente pode multiplicar extremos e meios ou, né? Vamos multiplicar extremos e meios aqui, ó. 540 vezes 1 dá 540 menos 3x. Estou multiplicando isso tudo por 1. Agora, eu vou fazer 4 vezes 75. 4 vezes 75 é igual a 300. Menos 3x é igual a 300 menos 540. Menos 3x vai ser igual a menos 240. X vai ser igual a menos 240 dividido por menos 3. Portanto, x vai ser igual a 80 graus. Então, se eu trocar esse x, aqui, ó, por 80, eu vou achar 100, certo? O 100 mais o x é 80 graus, mas o suplemento dele, pessoal, né, seria lá o valor que eu procuro para achar o suplemento como 80, o que falta é o 100, né? Então, a medida procurada desse ângulo é 80.